Hoje estamos fazendo um programa diferente. Nós temos dois convidados, eles são casados, empresários. Um foi ex-jogador de futebol, jogou em vários times no Brasil e na Espanha. A outra é cantora. Nós vamos conhecer a história de sucesso de Aline Barros e Gilmar Santos. Gilmar e Aline, é um prazer tê-los vocês aqui. A gente fica muito feliz com a presença de vocês dois. Obrigada, pastor Anderson. Uma alegria, né, Gil, poder estar aqui. Uma bênção mesmo, e eu tenho certeza que com um pouquinho da nossa história, daquilo que a gente tem vivido, né, Gil? A gente vai poder abençoar outras famílias que estão ligadas no programa, que já têm sido abençoadas, né? Através de testemunhos, palavras de ousadia, de fé, de coragem. Eu estou muito feliz, eu já sinto assim que eu estou jogando no Cruzeiro hoje. Olha que os atleticanos vão ficar bravos. Mas são crentes. Boa, Gilmar. E deixa eu te falar, Gilmar, de fazer uma pergunta. Vocês são casados há quanto tempo? 16 anos. 16 anos. E quando você casou, você ainda jogava bola? Jogava. Foi um tempo que eu, foi impressionante. Eu estava na Espanha, 4 anos, né, já na Espanha, e aí a Aline, todo o ministério, toda a vida, né, no Brasil, aquela coisa, e Deus falou, não, vai morar na Espanha. Na época... Você já namorava? Casado, estava namorando, ficamos noivo, aí noivamos, aí casamos, e aí eu estava na Espanha já, e assim, Deus providenciou da Aline para a Espanha junto comigo. E aí a Aline chega na Espanha, não conhecia nada, onde que ia morar, nada. Eu falei assim, não, você não vai precisar de conhecer nada, vai estar tudo pronto. Você imagina, pastor? No decorador, arquiteto. E você abriu mão do seu ministério aqui? Você já tinha, né? Sim, eu já tinha. Na verdade, assim, é uma história que eu acredito que foi algo assim providencial da parte de Deus, porque Deus tem os planos e os projetos dele. Eu já tinha um ministério estabelecido no Brasil, porém Deus queria ampliar isso para abençoar outras nações, né, outros povos. E a minha ida para a Espanha, na verdade, teve um acréscimo na minha vida, porque eu aprendi o espanhol, né, desenvolvi essa outra língua. Foi muito bom, amadurecemos juntos, né? Logo Sim. que a gente casou, eu fui morar em Madrid, e Deus começou a abrir portas. Foi aí então que eu gravei meu primeiro trabalho em espanhol. Foi algo assim sobrenatural. Gravamos nos Estados Unidos com pessoas que já tinham um reconhecimento, né? Lá na América, e Deus então providenciou que a gente fizesse esse trabalho. E foi algo assim que estourou. As músicas gravadas foram músicas belíssimas, músicas que estavam sendo cantadas então nas igrejas hispanas, e Deus começou a abrir portas, né? Então, os projetos de Deus, né, os pensamentos deles são maiores do que os nossos. Quantos anos vocês ficaram na Espanha? E ainda ficamos quase 2 anos. E a Aline voltava para o Brasil a cada 2 meses. Ela voltava para o Brasil para cumprir as agendas. Atender a agenda no Brasil. É mesmo? Agenda no Brasil. Ficava um período de 15 dias. Mais ou menos, 10 dias. 10 dias o máximo. E aquela coisa, a vida da Espanha, você tem como, assim, saber o que eu vou fazer dia 31 de dezembro. Então, assim, tem um calendário maravilhoso. Então, eu sabia exatamente a minha vida e não tinha alterações. A decisão de voltar para o Brasil foi mais contrato ou o que vocês... Eu tinha várias propostas para permanecer, mas eu entendi naquela oportunidade que a Aline, ela estava sendo muito sacrificada, assim, o ministério, e eu falei assim, meu Deus, eu acho que está na hora de voltar. Vamos orar e vamos colocar na mão de Deus. Será que Deus tem uma porta? Eu também não quero voltar, simplesmente voltar. Eu quero que Deus confirme para nós exatamente, porque eu tinha uma igreja belíssima. A nossa igreja na Espanha era uma igreja... de vida, nossa, foi uma experiência muito boa. Pastor Nando, eu posso dizer assim, a Espanha para mim
é um país que eu moraria. Eu adotei aquele país assim como o meu país. Agora deixa eu te perguntar, irmã. A vontade sua, né, pelo que você está dizendo, queria ficar. Mas você buscou de Deus, né? Deus falou assim, não, volta. Você ouviu a resposta de Deus. E muitas pessoas se perdem, né, que fazem a vontade dele. Deus, às vezes, fala, a pessoa entende, mas ela faz ao contrário. Né? Foi essas coisas que eu fico vendo, a gente vai, né, nesse caminhar com Deus, que tantas pessoas erram porque não ouvem a voz de Deus. E quando você voltou para o Brasil, você já voltou com um contrato em qual time? Eu voltei para o Palmeiras e foi assim uma coisa incrível. E mesmo assim não foi morar no Rio, né? Que era não, foi morar em São Paulo. Então assim, foi tudo, a gente foi realmente ver como que Deus é maravilhoso e como que Ele vai ajustando as coisas. E eu deixei a Espanha, eu me lembro que o ciclo que Deus permitiu que ali a gente ficasse, porque eu fui o primeiro atleta cristão que eles ouviram falar de Deus. Eu me lembro que no meu aniversário, só contar rapidamente esse testemunho, no meu aniversário eu reuni o presidente do clube, os diretores, os jogadores e fiz uma festa para eles. Foi a estratégia que Deus me deu para falar de Jesus assim em massa. Para todas as famílias, fiz um jantar. Falei assim, vou fazer um jantar, tinha mais ou menos umas 200 pessoas. Levei um grande irmão que era cantor, Marcos Vidal, para tocar o piano e cantar, fazer. E eles falavam, me chamavam de Grone. Grone, vamos ter as mulatas e vamos ter samba. Eu, tudo. Vem. Vem. Aí chegamos lá, comecei a mais do que isso, né? Falei, vamos lá que vocês vão conhecer uma música brasileira e não sei o quê. E fui empolgando. Aguarde só um pouquinho, nós vamos um breve intervalo e já voltamos com essa história, hein? Estamos recebendo hoje Gilmar Santos e Aline Barros, que está contando um pouco da sua história de sucesso. Gilmar, mas você estava contando essa festa aí, acaba de nos contar isso aí com essa estratégia maravilhosa. E foi assim, eu não imaginava. Eu comecei a agradecer a eles, falar assim, olha, não tenho palavras para agradecer a vocês, como vocês me receberam, nosso presidente que está aqui. Eu quero dizer que o senhor tem sido um pai para mim, mesmo o senhor não sabendo a minha história. Aí, quando eu sou um menino pobre, vim de uma família muito pobre, passei fome. E eles não ficavam assim. E eu falei assim, hoje eu estou num país maravilhoso e eu queria dizer para vocês muito obrigado. Eu estou aqui, quero dar um presente para cada um de vocês, mas meu presente é estar nesse clube. Obrigado, presidente. O senhor... Esse homem começa a chorar e os jogadores, falei, vocês para mim têm sido meus irmãos. Como vocês me receberam, como que vocês me adotaram como filho, os diretores, o meu treinador que está aqui, eu não tenho palavras, a imprensa toda que está aqui, vocês não sabem o que vocês resgataram da minha vida e tudo eu agradeço a Deus. Eu agradeço esse pai maravilhoso. E aí comecei a falar e no final estava todo mundo chorando, as esposas. Daquele dia eu tinha as portas abertas para falar de Jesus. Começamos a fazer uma campanha no próprio clube, que era muito frio na Espanha, dezembro, aquela coisa. Primeira coisa, falar, vamos fazer uma campanha de agasalho, ajudar as pessoas carentes. O estádio com mais de 15 mil pessoas, não era jogo, e vieram assim todo mundo, jogadores, a gente ficava lá 5 horas dando autógrafo, eles trazendo roupa e a gente levando. Então assim, Deus me abençoou. Eu acredito que a minha missão, ela tinha sido cumprida ali, o evangelho foi propagado e quantas vidas foram salvas. Você converteu com quantos anos? Com 14 para 15 anos. Era juniores do São Paulo. Aline, você já nasceu no lar evangélico? Já, meus pais se converteram, eu tinha 2 anos, 2 aninhos, né? E, inclusive, assim, é uma história muito linda, porque hoje os meus pastores, né, na época, foram as pessoas que evangelizaram os meus pais, principalmente o meu pai, pastor Marco. Né? Já conhecia meu pai de muitos anos, já eram amigos, tocavam juntos na mesma banda, né? Cabelão, aquela coisa toda. E aí pastor Marcos se converteu e lembrou do amigo que não conhecia Jesus. E aí foi em busca desse amigo, falou de Jesus para o meu pai e durante 3 vezes sofreu
acidente de moto, por tá indo evangelizar meu pai, né? O diabo não é mole não, né? Ele tenta de todas as formas impedir, porque ele já sabe, né, o plano e o projeto de Deus. Mas foi assim maravilhoso meu pai entregou a vida para Jesus, logo em seguida minha mãe também aceitou o Senhor e foi uma mudança, uma transformação total na nossa família. E hoje são os nossos pastores, né? Isso é uma bênção, muito lindo. Gilmaria, a decisão de parar de jogar, como foi isso? Como é que... Não foi fácil, pastor. Eu confesso que eu relutei muito com Deus. E eu estava com 31 quando Deus começou a falar comigo. E eu falava, não era Deus. Mas você já pediu isso para ele? Não, eu nunca pedi. Aí eu só, nas minhas orações, eu colocava diante de Deus. Porque eu sabia do coração do Gilmar, né? Eu, antes de me casar, no meu quarto, eu sempre pedi a Deus que colocasse na minha vida uma pessoa, um homem que tivesse um coração para Deus, totalmente para Deus. Então eu sabia que eu tinha casado com um homem que tinha um chamado, que tinha um ministério maior do que simplesmente jogar futebol, né? Além de ser um excelente profissional, o Gilmar tinha, profissionalmente falando, um excelente zagueiro, mas eu acreditava assim que Deus tinha algo além. E eu ficava nas minhas orações, só orava e pedia a Deus que na hora certa, no momento certo, incomodasse o coração dele. Porque o futebol, querendo ou não, ele te toma muito tempo, né, Gilmar? Viagem, concentração. Então você acaba, o jogador se sacrifica muito a família, né? Muito. E eu não vi meu filho crescer, né? Nicolas tinha 5 anos e eu nunca pude acompanhar esse crescimento dele. Isso me machucava muito. Porque meu filho não gostava de bola, meu filho era louco por música, bateria, guitarra. Eu falei assim, tá uma coisa errada. Meu filho não chute, não sabe chutar uma bola. Pastor, que deprimente. Eu falava, tem alguma coisa? A Aline só conduzia o garoto para música, não me dava uma oportunidade. Eu falava, não. E a gente brincava muito, e Nicolas muito talentoso. Nicolas, ele tem uma facilidade assim muito fácil de pegar as coisas. E aí quando eu comecei assim estar mais perto dele e vendo o jogo e campo, foi quando ele começou a gostar do futebol e ter assim um talento assim apurado para o futebol. Eu comecei a ficar apaixonado e eu vi que eu estava muito ausente dele. Foi nessa época que eu comecei a orar e falar, meu Deus, por que o Senhor está colocando um sentimento no meu coração de parar de jogar? Senhor, eu nasci dentro de um campo de futebol praticamente, eu amo futebol, minha vida é isso, eu tenho pregado de Jesus, eu tenho que estar... E aí um belo dia eu comecei a sentir dores no meu joelho, que eu não tinha sentido uma lesão, nunca sofri nada, eu nunca tive uma lesão. Com 31 anos eu não sei o que é uma lesão. 31 anos. E aí começou a nascer sair líquido no meu joelho. E meus médicos não descobriram o que era, tratamentos, nada. Eu treinava, tomava filtração, tirava aquela seringa toda e líquido, e meu joelho começou a rótula a bater e eu comecei a sentir uma dor que eu não aguentava. E aí um dia desse eu estava em casa, não estava jogando, estava lá... Os propósitos de Deus, né? E não entendendo nada. E a Aline falou assim, vamos comigo, vou fazer uma apresentação, tem um evento, meu pai está lá, vamos comigo, filho. Eu falei, não, deixa eu ficar em casa e tal. Ela insistiu, eu falei, tá bom, vamos. E aí eu decidi levá-la. E nesse caminho eu sofri um assalto, e nesse assalto tudo mudou. Esses entraram no nosso carro, nos renderam, ficaram com a gente, aquela coisa toda. Vocês estavam juntos? Estava eu e Gilmar e junto, meu cunhado e meu também, irmão. Rafael, e nesse dia foi algo assim muito, muito difícil, porque a gente ficou mais de 10 minutos com eles. Meu Deus. E vou matar, aquela coisa toda, e eu tive muita calma, fui muito tranquilo, fui assim, conduzindo e tal, e resumindo, eles nos deixaram num lugar, e depois de 20 minutos, ali em estado de choque, aquela coisa, eu acalmando, estamos vivos, graças a Deus e tal, e fomos num determinado lugar pedir ajuda, era uma barraquinha de cachorro-quente, uma irmã de coque, viu a Aline, conheceu a Aline, deu toda assistência, e ali eu pude chamar meu pastor Ronaldo, polícia, aquela coisa toda. Mas aguarde só mais um momentinho, você vai nos acabar de contar no outro bloco. Já já nós voltamos.
Hoje nós estamos com a Aline Barros e o Gilmar Santos e está nos contando a sua história de sucesso. Gilmar, mas acaba de nos contar esse susto, né, que vocês tomaram aí. E aí nessa oportunidade, essa irmã, com uma autoridade que eu nunca vi, nunca imaginei que uma mulher... Mas isso na mesma hora? No dia ali, ela atendendo aquela coisa, chegou a polícia, o prefeito da cidade, meu sogro, aquela coisa, o pastor Ronaldo. E enquanto estava ali, estávamos indo embora, ela me chamou, pegou no meu braço, colocou o dedo praticamente no meu nariz. Falou assim, eu tenho um recado de Deus para você. Aí eu assim, falei, meu Deus... Porque naquela hora, tudo que você não espera é alguém falar dessa forma. E ela falou assim, olha, Deus está mandando te dizer. Eu não sei o que você faz, mas Deus diz que todos os seus sonhos Ele realizou. Agora está na hora de você sonhar os sonhos de Deus. E eu quero dizer, está vendo? A sua esposa, cuide dela como o maior tesouro da sua vida. E a partir de hoje, Deus guardou a sua vida, Deus tem um plano na sua vida e Ele quer que você agora viva os sonhos dEle. Deixe de viver os teus sonhos. Naquela hora eu falei assim, não é possível. Fui no carro repreendendo, falei, Deus não é o Senhor. Deus, Aí cheguei em casa falando com a Aline. Eu me lembro que naquele dia eu estava muito, assim, uma agonia no meu peito, e chorando, abraçando ela, orando. Eu fui para a Bíblia e falei, Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Deus, essa voz, era a voz, não parava, viva os sonhos de Deus, viva os sonhos de Deus, viva os sonhos de Deus. Eu fui, Mateus capítulo 6. Nós não temos tesouro nessa terra, onde atrás a ferrugem corrói, os ladrões minam e roubam, mas não temos tesouro no céu, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Nesse dia eu caí de pranto. E aí eu pude ver que Deus, ele fala conosco. Deus, Ele tem planos específicos para cada um de nós. E naquele dia, eu falei assim, hoje eu decido parar de jogar futebol. Fui falar com o presidente do Botafogo na época, e ele falou, Gilmar, não mente para mim. Qual é o clube que você vai? Fala a verdade, não mente, você é um filho e tal. Eu falei, não. Eu decidi parar de jogar, presidente. E os propósitos de Deus, né? Deus permitiu isso tudo, você chegar nessa mulher, para essa mulher, dar esse recado de Deus, para ser uma resposta, né, do que você estava buscando, né? E o Gilmar, e você, Aline, hoje, o que como empresários, eu sei que tem um novo projeto aí, né, das... Minha Maria. Conta um pouquinho pra gente isso aí. Na verdade começou quando eu descobri literalmente que estava esperando uma menina, eu estava grávida de uma menina, né? Depois de 8 anos, Nicolas já com 8 anos, então nasce a Maria Caterine. E aí foi uma festa, né? Foi uma alegria. Tudo rosa. Tudo cor-de-rosa. Lacinho combinando com sapatinho, que combinava com vestido. E tinha que combinar com a mamãe. Tinha. Aí a coisa começou a andar, aí essa história de se apaixonar por roupa, né? Por coisas de criança, enfim. Começou a aflorar, né? De uma forma mais intensa. Minha mãe ajudando, e aí nasceu a vontade de criar uma grife, que foi a Minha Maria. Minha Maria. E hoje as roupas são... aí tem estampas da mamãe combinando com a filha, né? Roupinha, cada uma mais fofa que a outra. E, às vezes eu saio com uma camisa estampada e o vestido da Maria, a mesma estampa da minha camisa, e ela fica feliz da vida. Eu sei que é isso, porque lá em casa são 3 homens, né? E quando veio a menininha, a gente percebeu que ela estava brincando de boneca. Eu queria, Gilmar, agora que você e a Aline deixassem uma mensagem para os nossos telespectadores. O que é sucesso para vocês? Para mim, sucesso é você conhecer o coração de Deus. Sucesso é você entender o que Deus tem para a sua vida e obedecer essa voz. Eu entendi isso depois de um acidente, depois de um momento muito difícil na minha vida, que foi esse assalto que eu contei para vocês, e eu decidi obedecer a voz de Deus. E a partir daquele dia eu vi que Deus, Ele não está preocupado com nada, Ele só quer suprir a necessidade do teu coração.
e eu pude ver Deus suprindo todas as necessidades, me aproximando mais da minha esposa, me aproximando mais dos meus filhos, da casa de Deus. Hoje eu sou apaixonado pela igreja, pela casa de Deus, e hoje eu posso ver que o sucesso é você estar no centro da vontade de Deus. E ali é o melhor lugar para a gente estar, para a gente caminhar. É uma vida de escolhas em obedecer a Deus, em obedecer a sua palavra. Quando a gente é obediente, fiel a essa palavra, Deus nos abençoa e faz a nossa vida realmente ter êxito em todas as áreas. Eu tenho visto isso como mãe, como esposa, como filha, como empresária, como tudo. Eu fico maravilhado de ouvir, né, testemunhos assim, histórias assim, porque a gente conhece a Aline e Gilmar por, né, sucesso, mídia, mas não conhece, né, intimamente um pouquinho que nós estamos conhecendo aqui agora. Mas vocês são exemplos para nós. Eu quero agradecer, né, do fundo do coração esse tempo disponibilizado e quero deixar uma mensagem para vocês, né, que estão nos assistindo. Nunca desista dos seus sonhos. Busque primeiramente a Deus em tudo que você fizer. A vontade de Deus tem que ser em primeiro lugar na nossa vida. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a todos. Boa noite.